Fala pessoal, tudo bom? Maurício Piklisk aqui para mais uma live do MW Futebol. Hoje, uma live mais do que especial com o Giovanni Dalla Valle, grande analista de mercado, um dos profissionais mais reconhecidos da área de análise de mercado e scout do Brasil. Eu considero o Giovanni como um dos caras que formou esse grande time do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, campeão paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Giovanni, estou esperando o pessoal se conectar, né? Eu já te falei de um pouco. Eu vi as outras lives, outras participações que tu fez com o pessoal do Paraná lá, o André Ribas e o Guilherme e tudo mais, né? No Future também tu já falou um pouquinho. E tu fala bastante da tua trajetória, né? De como tu começou a entrar nesse mundo do futebol, né? Tu é um cara de gestão, de consultoria, só que a paixão do futebol falou mais. Tu sempre falou, sempre vi muito futebol, eu sempre anotei muito, criei meu banco, mas como é que eu ia mostrar isso para o mundo? E daí tu criou teu site, e aí foi pro Atlético Paranaense, e aí começou essa tua trajetória, né? Queria fazer essa introdução só porque eu não vou falar disso contigo. Tranquilo, tudo bem. Eu quero mudar um pouco o foco. Eu acho que o profissional Giovanni é muito reconhecido já no mercado brasileiro, tá? Na análise de mercado, scout. Hoje tu não estás mais no Atlético Paranaense, mas eu tenho certeza que várias propostas devem estar surgindo, ou até tu vai ter outra opção de carreira, não sei o que tu vai querer para tua carreira, né? Estava até no Twitter agora falando dessa live, né? E muitos amigos meus gremistas falam, Maurício, eu falei, o Giovanni tinha que vir pro Grêmio, pelo amor de Deus, do contrato desse cara. Né? Maurício, indica o Giovanni, tu conhece os caras do Grêmio. Daí eu falei até pro Vini, cara, olha, na verdade o Giovanni conhece muito mais os caras do Grêmio do que eu, não tem que eu indicar, né? Não tem por que indicar pelo conhecimento que tu tens na área, tá, Giovanni? Então, o mercado é bem... As pessoas se conhecem, né? O mercado é bem... é pequeno, na verdade, né? Então... Com certeza. O pessoal com certeza te conhece, e até os próprios dirigentes do Grêmio te conhecem, e os dirigentes de todos os clubes brasileiros sabem quem é o Giovanni. E aí a gente vai para a primeira pergunta, Giovanni. Depois de te agradecer, tá? Sobre a montagem desse super time do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil e foi bicampeão paranaense, certo? Bicampeão. Com o Sub-23 foi bicampeão. Isso, exatamente. E a minha pergunta é, qual foi, vamos dizer assim, onde é que entrou o analista de mercado, o scout, o coordenador da análise de mercado do Atlético Paranaense na formação desse time? Era um time que já estava formado, era gente que já veio da base, era gente indicada dos treinadores, ou a análise de mercado, sim, teve papel relevante na formação desse time? Primeiro, obrigado pelo convite, né, Maurício? É sempre bom falar contigo e para esse público qualificado aí é sempre importante a gente estar falando, estar interagindo, né? Acho que vai ser proveitoso para todo mundo. A questão do Atlético, assim, o Atlético é um clube, assim, é chovendo molhado falar o que é a estrutura do Atlético e como o clube pensa o futebol, né? Uhum. E o tempo que o clube dá para as coisas acontecerem. Então eu cheguei no Atlético em 2016, o time havia já muitas peças que estão agora, que participaram das conquistas, né? Assim, os pilares das conquistas já estavam lá, muitos deles, o goleiro Santos já estava no clube, Thiago Heleno já estava no clube, Paulo André já estava no clube, Lúcio Gonzalez já estava no clube. Então, talvez a espinha do clube, né, do time,
Uhum. já estava muito bem encaminhado. Isso foi um processo lá em 2014, 2013, começou a construção desse time campeão. Não é, um time campeão não se constrói em 6 meses, em 1 ano, e às vezes nem mais do que isso, né? É um trabalho muito, muito demorado. E, evidente, alguns conseguem sucesso mais cedo, outros demoram mais, alguns projetos são interrompidos nesse caminho, né? Então, mas é um clube, é um time que foi montado a muitas mãos, né? Não existe um responsável. Óbvio. Com o tempo também, muito, 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 assim, solidificado na base, elementos muito importantes, o Renan Lodge formado na base, o próprio goleiro Santos na base, outros jogadores também oriundos das categorias de base. Então, assim, é um processo de captação lá de trás na base, jogadores que chegaram no clube com 14, 15, 16 anos, e contratações pontuais que encorparam o time e fizeram com que o time conquistasse, assim, feitos improváveis para o mercado do Brasil, mas quem estava lá dentro e quem conhece tanto os profissionais lá que estão lá, que estavam lá, e tanto os jogadores, assim, não era uma coisa que a gente tratava como impossível. A gente sabia que em algum lugar ia chegar e graças a Deus os títulos vieram e sempre corou o trabalho, né? Porque é difícil a gente estar falando de bons trabalhos e sem títulos, porque assim, o grande público reconhece os títulos, os profissionais que participam de títulos são reconhecidos, enfim, acaba tendo uma exposição maior do que se não ganhasse, né? É um erro, mas enfim, é o jeito que funciona o mercado e ainda bem que lá a gente conseguiu participar de um trabalho vitorioso, assim, com títulos muito importantes, a Copa Sul-Americana primeiro e a Copa do Brasil, né? Perfeito. E 2 casos, tá? Se tu puder falar, tu fala. Se tu não puder falar, Maurício, desculpa, Claro. posso falar dos exemplos, tá? Que nos chamam a atenção. O primeiro, tu já falou, o Renan Lodge, né? Vindo da base. Mas tem outros 2 casos que eu acho muito interessante nesse time e todo mundo chama atenção, né? Que até já saíram do Atlético. Sim. Bruno Guimarães, né? E o Rony. Da onde vieram os dois? Os dois não são crias da base do Atlético, não eram conhecidos do público brasileiro e estouraram em pouco tempo. Se tu puder falar do caso dos dois, da aproximação dos dois. Claro. O Bruno é uma questão de, assim, é um processo, o Bruno faz parte de um processo muito interessante que, enfim, já era um jogador muito conhecido pelo clube, né, pelo Atlético Paranaense. Através de alguns treinadores já conheciam o Bruno Guimarães, as comissões técnicas da base já conheciam o Bruno Guimarães, toda a nossa equipe de análise de mercado e observadores conheciam o Bruno Guimarães. Então, quando surgiu a oportunidade de trazer o Bruno Guimarães, enfim, a gente estava precisando de um jogador jovem. Enfim, não é precisando porque o Atlético ele sempre busca esse tipo de jogador, né? Então não existe uma demanda, agora precisamos de um jogador jovem com futuro. Isso é um processo contínuo, a gente sempre buscava esse tipo de jogador e tenho certeza que hoje o clube continua fazendo isso. Então, quando o Bruno Guimarães surgiu alguma oportunidade de um negócio mais facilitado, porque anteriormente era um negócio bem complicado para o poder financeiro do Atlético. Quando o clube foi se aproximando um pouco mais do Audax de São Paulo e surgiu essa oportunidade, a gente já conhecia amplamente o Bruno, enfim, então não pensamos nem uma vez para trazer o Bruno. E foi um caso que ele veio, se eu não me engano, em 2018, 17, no meio de 17. Ficou 6 meses sem atuar, assim, treinando e sem participar do grupo principal, para depois, aí sim, no ano de 2018, já acostumado com o clube, com metodologia de treinamento, com modelo de jogo, ele foi lançado no campeonato estadual pelo Thiago Nunes e correspondeu de uma forma que só crescimento e só sucesso. E hoje, infelizmente para ele, essa parada é muito ruim, porque ele já chegou muito bem na França também. Sim. E ele é um jogador que representa muito o que o Atlético busca, né? Que são jogadores mentalmente muito fortes, concentrados e agressivos e também com uma capacidade de jogo técnico e muito boa. Então,
ele talvez seja um processo muito de mais mãos ainda que participaram desse processo, porque era um jogador muito, muito conhecido lá dentro, né? E o Rony da mesma forma, o Rony, o departamento acompanhava ele desde o Remo, né, quando ele começou a se destacar. Depois ele foi para o Náutico, depois do Náutico ele foi para o Japão, aí com um imbróglio judicial, com uma questão difícil dele de contrato, o clube também foi um processo de vários departamentos atuando, porque o nosso jurídico foi muito importante nessa questão, porque a gente com muita convicção passou para o jurídico, passou para a direção que valeria o esforço de brigar pelo Rony, e era um jogador que a gente buscava, essa característica de jogador a gente buscava muito, um jogador rápido, vertical, com uma velocidade de recuperação muito alta. Então foi um trabalho que foi importante para a gente, da parte técnica, né, da análise de mercado, mas também a diretoria e o jurídico foram essenciais, porque compraram essa briga e apostaram também nessa contratação, e que também deu muito certo, e para mim foi um dos grandes responsáveis pelo título da Copa do Brasil. Na Sul-Americana ele também foi muito importante, mas estava ainda no banco, mas em 2019 ele com certeza, para mim, na minha opinião, talvez tenha sido o melhor jogador do clube, né, do time. Perfeito. Ô Giovanni, tu falou uma coisa sobre o Bruno Guimarães, certo? E sobre ele ter um jogo mental e também ter um jogo de qualidade, óbvio, né? Claro. Isso eu vejo que hoje é fundamental na Europa, né? Se a gente não tiver um jogo mental hoje, chegar em posição, primeiro jogo do Bruno Live já se impor, não, toca a bola para mim que eu vou jogar. Eu esqueci agora o treinador do Lyon, que era o da Roma, que é o treinador do Bruno agora. Me fugiu, se alguém o treinador aqui, eu esqueci, tá? Mas ele falou, né, o Bruno até falou numa entrevista... Não, é o Rudi Garcia, talvez? Rudi Garcia, exatamente. Né? Ele falou assim, eu preciso de qualidade na saída de bola. Então imagina o cara vindo do Atlético Paranaense, que há 2 anos atrás estava no Audax, chegar no Lyon disputando uma Champions League, e o treinador falar, eu preciso de qualidade de saída de bola e tu vai ser esse cara. Então, o que o cara precisa ter na cabeça para assumir, além da qualidade técnica, de estou aqui e vou ter que me apresentar, né? Isso daí, vocês como analistas de mercado, vocês conseguem ver essa parte, entre aspas, mental do jogador? Dá para ver, sim, Maurício, assim, tanto na questão de jogo, né, assim, no jogo, e também colhendo informações e conversando também com o atleta. E claro, o dia a dia te diz muito mais do que informações colhidas de terceiros, né? Então, assim, o Bruno, desde que chegou no clube, primeiro, teve uma resiliência muito grande no sentido de aguentar um tempo sem jogar, sem participar do grupo principal. Depois o processo de transição para o time sub-23, depois jogar fora da posição dele com o Fernando Diniz lá, que também para ele foi um desafio grande. Depois outra troca de treinador com o Thiago Nunes. Mas assim, jogador, uma das análises para trazer o Bruno Guimarães foi isso, a capacidade dele de entrar dentro do jogo, né, de fazer a diferença, de pedir a bola, de ter atitude durante o jogo, uma reação pós-erro, uma reação pós-acerto também, que é importante, se ele se acomoda ou se ele busca outra vitória. Então isso a gente consegue perceber com alguns mecanismos assim, de observação durante o jogo, enfim. Tem algumas táticas, digamos assim, para perceber isso. Principalmente o comportamento pós-erro, comportamento pós-acerto, resolução de problemas em situações adversas, o time perdendo, o time empatando, jogos decisivos, enfim. São questões que dá para colocar numa cesta e conseguir pincelar algumas análises sobre o aspecto mental. É evidente que é uma coisa que necessita estar lá, né? Então, quanto mais se conhece o jogador, mais essas análises ficam facilitadas, porque se acompanhou 30, 40 jogos, ou conhece ele desde pequeno, uma informação de um treinador que trabalhou com ele e que faz parte do processo atual do Atlético também seria importante nesse sentido. Enfim, quem trabalha com o jogador consegue te dar algumas informações mais assertivas acerca desse aspecto mental.
Perfeito. E uma pergunta sobre isso, tá? A questão do aspecto mental. Tu falou, e cada analista tem um banco de dados, certo? Eu tenho duas perguntas sobre banco de dados de jogadores. Primeiro, existe um número mágico, ou mais ou menos um número para tu formatar uma análise de um jogador? Eu preciso ver no mínimo 20 jogos, 10 jogos de tal jogador para eu ter uma análise básica. E segundo, que tipo de informações tu coloca no teu banco de dados? Se tu pode dar alguns exemplos para o pessoal. Claro. Eu acho assim, falar um número padrão, eu acho não tem, né? É importante você ter a convicção que aquele jogador, enfim, eu uso muito a terminologia, fechei a análise. Se fosse para tomar uma decisão hoje, é sim ou não, você não pode ficar muito em cima do muro, né? Então, é óbvio que a análise e análise de mercado é uma coisa contínua, então você fecha a sua opinião, mas você vai ver outro jogo, continua monitorando e acaba talvez mudando de opinião. Mas assim, é importante, não sei se tem um número mínimo, mas é importante perceber algumas questões. Jogo dentro de casa, jogo fora de casa. É importante que o seu banco de dados tenha, que sua análise contenha jogos em que o time perdeu, como foi o comportamento dele durante o jogo, quando o placar estava adverso, quando o time ganhou contra times menores, contra times maiores, enfim, todo um cenário, clássicos, jogos decisivos, se o jogador é um jogador, se o jogador é um jogador selecionável, como é que foi o jogo dele na seleção, como é que não foi, como que ele reage, como é que ele reagiu numa situação em que perdeu a posição, enfim, são vários tipos de jogos, né? Vários tipos de partidas que fazem com que tu tenha uma convicção sobre o jogador. E isso é importantíssimo. Essa parte assim jogou clássico, jogou um jogo, entre aspas, fácil, jogou um mata-mata. Isso tu divide também no teu banco de dados? Esse tipo de informação por jogo ou não? Eu divido muito, e muitos clubes acredito que façam isso, indicar a pressão do jogo, né? Então a gente pode usar uma classificação pressão baixa, pressão média, pressão alta. Aí cada clube pode definir seus protocolos de o que é um jogo de pressão alta, o que é um jogo de pressão baixa, o que é um jogo de pressão média. Enfim, um clássico, um jogo de pressão alta, pode ser. Então, nos relatórios, a gente pode indicar qual era a pressão desse jogo, se era um jogo decisivo, se não era, enfim. Então, isso pode ter um peso. Eu vi 10 jogos desse jogador, mas 9 desses jogos foram com pressão baixíssima. Em contrapartida, eu vi 5 de um jogador, os 5 foram pressão altíssima. Então, dá para balancear isso, mas é evidente que quanto mais jogos e quanto mais informações você tem, quanto mais tipos de partidas você tem no seu banco de dados, é o essencial, e é assim que funciona, assim é o correto, né? Aqui no Brasil a gente tem alguma dificuldade porque não tem janela, né? O ano inteiro é janela, então muitos clubes não se planejam, então acaba tendo que tomar decisões todos os dias praticamente acerca de jogador, enquanto que na Europa a gente tem períodos de observação, de outros períodos de aprofundamento, então é muito mais organizado esse processo. Aqui os tempos. Exatamente. Ô, Giovanni, e no teu banco de dados, que informações tu coloca, por exemplo? Assim, eu quando meu banco de dados individual, né, assim, sem estar num clube, né, eu coloco o mínimo são 4 pilares que eu sempre vejo e qualifico: questão física, questão tática, questão técnica, questão mental. Aí você vai classificando. Esse é um jogador de Série C, esse é um jogador de Série B. No momento atual, né, é evidente que o banco de dados é contínuo, então pode haver mudanças nessas classificações. Mas basicamente são informações nesses 4 pilares e alguma informação que a gente colhe extra-campo, alguma questão de quem trabalhou com o jogador, quem não trabalhou, para ter alguma informação que também possa contribuir nessa análise. Mas a minha sugestão é que tenha um banco de dados, claro, muito
qualificado, mas também de uma forma que o output dessas informações sejam de fácil extração, né? Uhum. Então, não pode ter, assim, quando chega uma demanda ou quando você tem alguma solicitação para indicar algum jogador, enfim, para tomar uma decisão, essa informação tem que estar de fácil acesso e até para não confundir, porque são muitos jogos, são muitos jogadores, então essa organização do banco de dados tem que ser muito bem feita. Ser simples, mas não ser simplório. Exatamente. Simples, mas profundo, né? É isso aí. E quando tu tá no clube, ou, por exemplo, tu vai ao analista de mercado do mundo do futebol e quer indicar para um clube ou para um empresário, etc., tá? Como é que tu faz essa relação de análise? Como é que tu apresenta esses dados para a comissão técnica, para o clube, para o empresário? Assim, como é que se faz essa... Porque, assim, de novo, os caras também não vão ter tempo de ver muita coisa, precisam de algo bem concreto. Claro. A gente está numa empresa, né? A gente vai fazer uma apresentação, se eu apresentar 300 slides, ninguém vai ficar olhando a apresentação. Você fica assim, como é que tu apresenta isso daí? Tu tem um formato de apresentar, uma dica para o pessoal ir apresentar esses dados? Sim, basicamente em formato de relatório, né? E também com alguma imagem, vídeo, enfim, se você puder compilar isso, os pontos chaves do jogador em algum vídeo, facilita. Mas o relatório tem que ser muito bem feito e assim, também não pode ser muito massivo, porque normalmente o presidente, enfim, o diretor tem muito mais demanda do que somente definir uma contratação. Então tem que ser de uma forma muito objetiva e com uma conclusão muito bem fundamentada, né? Certo. Mas basicamente também assim, é importante, e isso é primordial, eu diria, que a direção confie plenamente no seu departamento de scout. Então, o ideal é que eu não precise apresentar um relatório muito extenso para um diretor, porque também é um tempo de trabalho só para confeccionar um relatório que eu poderia estar vendo outros jogos, outros jogadores. Então, a confiança entre o departamento de scouting e análise de mercado com a diretoria é primordial, porque às vezes se resolve muito fácil. Eu apresento uma justificativa, o diretor confia na minha palavra, confia no trabalho do departamento de scout e a tomada de decisão é muito mais rápida. Isso é primordial. Mas agora, comissão técnica, é óbvio que existe debate, existe discussões, então tem que ser um pouco mais fundamentado no sentido de imagem, de adequação ao modelo de jogo, enfim, tem que estar um pouco mais fundamentado no sentido de técnico, realmente, né? Técnico e tático da equipe. Né? Diferencia, né? Quando é para uma comissão. Exato, são dois públicos diferentes, né? São dois clientes internos diferentes. Com certeza. Pergunta do Albuquerque, ele fez duas perguntas, tá, Giovanni? Aqui a primeira, a análise que tu faz é tanto quantitativa quanto qualitativa, sempre? Sim. Sempre os dois? É mais assim, uma análise qualitativa, porque a parte de quantitativa e estatística, ela ajuda muito no sentido de fazer os primeiros filtros, né? Porque eu não vou acompanhar todos os jogadores da liga peruana, o venezuelana, o colombiano. Eu vou tentar reduzir esse meu N de atletas, e isso se usam métricas, estatísticas para tentar reduzir esse N de atletas. E também para tomar alguma decisão final no sentido de, cheguei a 2 atletas muito parecidos, iguais, mesmos valores, mesmas condições de negócio, mesma idade, enfim, mesma possibilidade de revenda. Aí se pode também usar a estatística para tomar alguma decisão. Mas isso é um processo muito de construção interna, porque a estatística que a gente busca em softwares e tal, tudo bem, é muito bem feita, muito legal, só que também às vezes não é muito aplicado ao nosso modelo de jogo, ao modelo de jogo do clube que você está, então tem que ter muito cuidado para não ler os números, não ver os números e tomar uma decisão equivocada sem contextualizar esses números, né? Porque isso é perigoso. Coisa da vida, né? Os números mostram muita coisa, mas não é essencial. Claro. Eles servem como base para complementar, nada que o olho do analista para observar, né? Exatamente.
Outra pergunta do Albuquerque foi, para cada pilar técnico, tático, físico, psíquico, tu tem um score para cada jogador, né? Pode ser sim. Ou você pode ter um score geral, né? Mas também pode ter para cada pilar, sim. Ou de 1 a 5, ou de 1 a 10, enfim, aí eu prefiro usar de 1 a 5 porque é mais, assim, no Brasil é um pouco, os jogadores são mais ou menos nivelados, né? Então Perfeito. Então dá para, eu prefiro usar assim. Então, pessoal, várias dicas que o Giovanni tá dando aí, tá? A live vai ficar aqui no Insta durante 24 horas, a gente vai salvar também, vai estar no grupo do Telegram e também no YouTube, tá? Continuando, Giovanni, uma pergunta. Eu quero entrar no mercado de análise de mercado, de scout. O que eu tenho que estudar? Né? Além de ver jogo, entender futebol, tu tem alguma dica de algum tipo de estudo, de alguma leitura para iniciar, para criar essa formação? Como é que tu vê isso? Eu vejo assim, hoje o mercado ele assim, quebrou um pouco assim, o monopólio da educação física, né, da ciência do esporte. Então, hoje existem várias portas de entrada e várias profissões, digamos, né, várias áreas de estudos que estão dentro do futebol trabalhando como scout e analista de mercado. Mas é evidente que a gente está falando de um jogo que é físico, né? Então, tem que estudar biomecânica, tem que estudar comportamento físico do atleta, tem que estudar desenvolvimento físico do atleta, de todas as idades, enfim, o desenvolvimento do ser humano na parte física, tem que estudar essa parte da biomecânica do jogo, do esporte, né? Porque a gente está trabalhando com esporte. Mas, claro, existem outras questões que precisam ser estudadas e eu não vejo hoje um scout trabalhando em alto nível que não compreenda ferramentas de administração, que não compreenda trabalho em equipe, enfim, que não tenha noção de gestão, né? Porque tudo vai cair na forma como você lida com a gestão da sua empresa, enfim, do seu clube. Então, você tem que ter essa percepção de como se portar em um ambiente empresarial, né? Porque Sim. Hoje, cada vez mais, os clubes são empresas, aqueles que ainda não são, o futuro talvez seja assim. Então, para mim, é evidente, tem que entender da ciência do esporte, e não digo que tem que ser mestre em ciência do esporte, ou não necessariamente tem que ter cursado ciências do esporte, mas tem que entender, tem que buscar conhecimento nessa área, e além de tudo conhecer o jogo, né, e criar uma referência, assim, e é por isso que é importante, quanto mais jogos assistir, quanto mais jogadores você relatar e classificar e compilar em um banco de dados, mais referências você tem. Então, um jogador que eu vejo desde 2012 e não deu certo, ou deu certo, então você vai criando referências para não repetir os mesmos erros ou para repetir os acertos. Então isso é muito importante, realmente trabalhar, ver muito jogo, muito jogo, e criar esse horizonte de projeção, né? E sempre aprender com os erros, porque a gente erra muito. E aí, se eu puder perguntar, tá? É complicado, acho que tu não vai responder. Pensou que ia dar certo e não deu, acho que não vai ser. Isso aí eu vou passar porque tu não vai responder. Mas o jogador que tu viu lá no início de carreira que ia dar certo e que hoje realmente estourou, nem que passou pelo Atlético, tá? Alguém outro que tu viu, cara, esse cara vai dar certo e depois o cara tá estourado hoje. Tu tem um exemplo assim, ou alguns exemplos? Eu, assim, fora do trabalho, né, assim, Sim. Eu me lembro muito acho que em 2011, 10, ainda não trabalhava na área, mas eu me lembro muito de acompanhar o Petrus, que acho que agora está na Arábia, enfim. Sim, acho que quando ele estava no Boa Esporte ou na Penapolense. E eu e esse é um jogador que eu vi e pensei, putz, esse cara vai ser jogador e vai brilhar e vai ser jogador de alto nível. E claro, ao longo dos anos foi se confirmando. Então, para mim, antes de trabalhar futebol, era um cara que eu vi e pensei, pô, esse cara, além de muitos outros assim também,
Que tu Mas vê. esse é um exemplo que eu sempre me recordo, assim, porque... Foi lá no início, há 10 anos atrás, Exato. o Giovanni novo, criando seu banco de Claro. dados, trabalhando e E já... rapidamente, ele saiu do... Acho que ele saiu do... Alguém me corrige se foi isso mesmo, mas ele saiu do Boa Esporte, foi jogar um campeonato paulista pela Penapolense, e aí já foi pro Corinthians, enfim, aí rapidamente ele conseguiu ascender Exatamente. na carreira. Pergunta do Daniel Clabundi, tá? É sobre análise de mercado. Ela é baseada em quê? Na comissão técnica, no treinador ou no clube? Assim, depende do jogador, né? Porque assim, se a gente está falando de uma contratação que para chegar hoje e jogar amanhã, tem que estar muito alinhado com a comissão técnica, porque enfim, ainda mais no Atlético, que na época a gente não tinha muita possibilidade de errar, né? De queimar cartucho, como se diz. Então, se é uma demanda, ó, estamos precisando de um volante para jogar amanhã, ou porque alguém machucou, ou porque suspenderam, enfim, é importantíssimo estar muito alinhado com a comissão técnica. Mas agora, jogadores de projeção, né, que a gente chama, jogadores que a gente sabe que vai ficar no clube 5, 6, 7 anos, jogadores de base que vão ficar... Chega no sub-15, no sub-16, no sub-14, sub-17, que vão ficar 10 anos no clube, aí tem que ser uma questão do clube, né? Tem que ser assim, eu não consigo assim, não vejo muito sentido um treinador de um sub-15 definir se o jogador pode ou não pode ser contratado. Porque o treinador provavelmente daqui a 1 ano, 2, 3 vai sair, ou vai subir, né? E o jogador vai ficar muitos anos no clube, né? Sim. Então eu não vejo muito sentido. Mas claro, um jogador para jogar e ter que resolver o problema amanhã, obviamente tem que estar muito alinhado com a comissão técnica do profissional. Agora, todo clube, independente disso, independente do caso, o clube tem que ter um perfil de jogador traçado, tem que ter um norte quanto a isso, porque facilita demais e é o que torna o trabalho do clube perene, né? Porque os treinadores passam, os jogadores ficam, né? Muitos deles ficam, e a ideia é que fiquem mesmo, porque aí mostra que o trabalho foi correto. Então eu vejo muito assim, tem que ter um norte do clube, tem que ter um perfil traçado pelo clube, mas é evidente que tem que ter uma participação do treinador, do profissional, porque para situações nesses casos em que ele precise e tenha que alguma demanda que surgiu durante a temporada, que também pode ser por causa de um erro de avaliação, também do departamento de scout, acontece. Então, para solucionar algum problema imediato, tem que ter muita proximidade com o treinador, e também para definir, assim, no final do ano, o treinador também tem que participar para definir um pouco o perfil, as carências do que as carências do plantel dele para conseguir alinhar com o departamento de scout uma melhor atuação, né? É como tu falou, né, Giovanni? Não é uma coisa feita a duas mãos, é com várias mãos fazendo e trabalhando. Exatamente. Nisso. Uma coisa que... Aqui, não, vai lá. Aqui no Brasil a gente tem muito a personificação, né, do scout. Então, o fulano descobriu não sei quem, outro descobriu... Cara, cada vez mais isso é passado, porque raramente acontece de um observador, de um scout, de um analista de mercado ver o jogador sozinho. Então é um trabalho de equipe e de muitas mãos, né? Então essa personificação é uma coisa que eu sempre batalhei muito para que não acontecesse, né? Que não aconteça, porque realmente assim, quem coordenou equipes de scout e análise de mercado sabe que, cara, que todo mundo é importante, que desde a primeira informação lá, desde o primeiro analista que disse, ou do primeiro observador, eu gostei, a gente pode aprofundar, enfim, entrou na primeira lista de observação, no primeiro filtro, é tão importante quanto o coordenador ou o diretor lá que toma a decisão para contratar o jogador. Então, muito, realmente, é um trabalho de equipe forte, assim, não é clichê. Sim, tem que ter a visão de todos, né?
Sobre o perfil de jogador que tu comentou agora, tá? A gente sabe que para a gente ter um modelo de jogo, tá? A gente tem uma cultura do local, seja do país, do estado, da cidade. A gente tem a cultura do clube, para daí se criar um tipo de modelo de jogo, que daí o treinador vai usar suas estratégias, táticas e tudo mais. Como é que tu vê essa questão, tá, de ter uma cultura de jogo, um modelo de jogo nos clubes brasileiros para facilitar o trabalho do scout ou do analista de mercado, né? Porque existe hoje, sim, o Inter quer o perfil tal, o Corinthians quer o perfil tal, a Penapolense quer o perfil tal, o América Mineiro quer o perfil tal, o Vitória quer o perfil. Isso existe no futebol brasileiro ou somente poucos clubes têm essa visão de perfil de jogador, desde a categoria de base até o profissional? Eu acho que assim, nas categorias de base é muito mais claro do que no futebol profissional. Porque hoje a gente vê clubes que tem uma linha de captação de base muito bem traçada, né? Em relação a perfil, né? Agora, no futebol profissional, eu vejo muito mais ligado ao treinador do que ao clube. Então, cada clube, a partir do momento que contrata um treinador, muda o modelo de jogo. E ao contrário acontece pouco, né? Tipo assim, o treinador é contratado e ele tem que se adequar ao modelo de jogo do clube, porque isso acontece pouco. Então eu vejo muito mais o futebol profissional, o modelo de jogo está adequado a um treinador do que realmente a uma diretriz geral do clube. E claro, facilita assim. Até pela urgência, né? O cara precisa resolver na hora e aí que vem os erros. A urgência, exato. O investimento errado, etc. Exato. E assim, é evidente que quanto mais você trabalha, por isso que é importante a continuidade, né, dos treinadores, porque facilita para todo mundo, porque a gente sabe que eles são os grandes tomadores de decisão do futebol brasileiro. Então, quanto mais contínuo for esse trabalho, quanto mais eu trabalhar com o treinador, mais eu vou ter chances de acertar em alguma contratação, e acertar em alguma análise, porque eu vou conhecer ele muito bem e vamos acertar e vamos errar juntos. Então é importante ter essa continuidade. É uma figura muito importante, o modelo de jogo ajuda nesse sentido. O que dificulta é isso, é constantes trocas, né? Porque em 6 meses o modelo de jogo é um, daqui a 3 meses é outro, porque mudou o treinador, então o treinador já não gosta de volante assim, ele gosta de um volante de outro tipo. O extremo tinha que ser um pouco mais vertical, agora ele tem que ser um pouco mais construtor de jogo, tem que saber jogar de costas, enfim. Então isso dificulta, só que assim, o trabalho do scout ele tem que ser muito abrangente, ele não pode, assim, é evidente que ele tem que chegar na lista final, ele tem que levar em conta o modelo de jogo e a capacidade do jogador se adaptar ao treinador. Mas a visão ela tem que ser muito ampla, porque a gente sabe que, como eu falei, hoje o treinador está no clube e amanhã ele não está. Então eu não posso fechar meu olho e, não, lateral direito é só lateral que joga com a bola, os que atacam espaço, os que infiltram, eu vou descartar. Não, tem que trabalhar sempre de uma forma abrangente para aí sim, na ponta final lá, a gente excluir ele por alguma característica. Mas se eu excluir já no começo, não vou nem ver esse cara porque ele não tem alguma característica do meu modelo de jogo, daqui a 1 mês, 2 meses ou 1 semana o treinador não está mais no clube, o modelo de jogo muda, aí é um trabalho perdido, né? Com certeza. Ou seja, muito. A análise de mercado tem que ter um leque para daí lá no final funilar e dar várias opções para o treinador ou para o clube. Cara, eu tenho várias opções, o que vocês querem? Exatamente. É claro que assim, trabalhando com o treinador, a gente sabe o que vai chegar na ponta final. Então, é evidente que eu não vou bater na mesma tecla. Esse lateral não tem o perfil do que tu gosta, que você gosta, mas tem que... Não, eu não vou fazer isso. Mas o olhar do scout tem que acompanhar tudo. Ele não pode fechar a sua visão, porque aí é trabalho perdido e para voltar atrás depois tem que fazer uma análise retroativa aí não funciona. Com certeza. O Vini Garcia perguntou aqui, o Giovanni, como é que vai ser, qual a importância da análise de mercado do scout nesse período de pandemia pós-Covid, certo? Porque a gente está vendo uma questão mercadológica,
né, os clubes brasileiros, os clubes, vamos dizer assim, dos sul-americanos que exportam os jogadores vão ter que vender mais jogadores, consequentemente o valor vai abaixar, né, os europeus vão ter menos dinheiro para pagar, porém, os clubes maiores vão ter que ter uma inteligência de mercado cada vez maior para captar esses jogadores de clubes menores. Qual que é o trabalho hoje do analista de mercado, sem jogos, mas com N ferramentas de ver jogos passados, para trazer opções para os clubes? Como é que está sendo esse trabalho hoje no meio ali? Eu vejo assim, acho que quase todos, né, e todos devem estar fazendo a mesma coisa. Claro que agora já são quase 50 dias, né, que parou os campeonatos. Acho que foi feito muita análise do que tinha ficado para trás, né? Então, de repente, eu trabalho num clube que por convicção da diretoria do clube não acompanha campeonato, só acompanha campeonato argentino, uruguaio, brasileiro e colombiano. É evidente que esses campeonatos foram amplamente acompanhados durante o trabalho. Então, esse isolamento, essa falta de jogos pode servir para os clubes acompanharem algumas ligas que não acompanhavam antes, né? Então, eu não acompanhava o campeonato chileno, eu vou começar a acompanhar o campeonato chileno. Então, a possibilidade de ter mais informações nessa parada, ela é real, ela existe, porque tá todo mundo parado, não tem jogos, né? Então, a gente consegue acompanhar coisas que não eram acompanhadas anteriormente. Acredito que todos os departamentos hoje estão respondendo muitas indicações de agentes, de empresários, enfim, então também é um trabalho que acontece, assim, muita demanda vem de fora do clube, né? O ideal é que não venha tanto, mas e também nada contra os empresários, porque tem muitos empresários bons no Brasil e também muitos empresários que conhecem jogadores. Então, de uma certa forma, se você souber lidar com os empresários e se aproximar de empresários bons, também é uma ajuda. Não é um problema, não. Mas então, basicamente, eu acho que é isso, acompanhar os campeonatos que não conseguiram acompanhar e resposta de indicação, porque deve estar chovendo de indicações para os clubes e mesmo sem saber o que vai acontecer, né? Porque, assim, é difícil a gente falar, porque a gente não sabe se realmente vai voltar, se não vai, e acho que se voltar, vai voltar com muito menos assim, agressividade o mercado de atletas. Então, é um trabalho, assim, nesse período é bem difícil, porque a gente trabalha com incerteza, né? Então, é bem complicado, assim. Giovanni, tem alguns países que tu acompanha mais, que tu indica o pessoal a acompanhar mais? Ou, por exemplo, eu tenho no futebol argentino um futebol mais forte, notoriamente pela história, etc., né? Sim. Porém, na Argentina, eu tenho clubes muito fortes que são concorrentes do meu. Tenho os 4, 5 grandes ali, né? Então, cara, não vou entrar no mercado argentino porque eles já vão captar ali. E daí tu vai para um mercado peruano, colombiano, venezuelano. Tem uma relação assim ou não? Tu analisa tu analisa os melhores, como é que tu faz isso? Eu acho que, enfim, cada clube é um clube, né? Então, se eu trabalhasse num time da Europa, no Barcelona, o meu nível de observação, as ligas que eu vou observar é diferente de trabalhar no Atlético Paranaense. E dentro do Brasil já ocorre essa diferença. O Atlético, falando um pouco do exemplo do Atlético, na minha época não tinha capacidade de contratar jogadores da Argentina em nível de, dos 10 maiores clubes da Argentina. Então não faz sentido eu ver um jogo Boca e River Plate em termos de análise de mercado. Claro. Mas também é difícil porque, assim, também às vezes pode acontecer uma situação de um jogador estar na reserva do Boca Juniors, não ser aproveitado, a gente tem que conhecer. Então, mas às vezes vale mais a pena eu acompanhar um Boca Juniors e All Boys, Boca Juniors e Atlético Tucumã do que um Boca e River. Enfim, são escolhas que você faz no sentido de uma projeção que você faz no sentido de, vendo esse jogo,
quantos jogadores eu posso extrair para uma possível, lá no final do processo, possível contratação. E, então é evidente que, claro, isso tem que estar muito alinhado com a diretoria, porque também não adianta a gente dizer que não vai acompanhar o River Plate e a diretoria nos cobrar toda hora informação sobre o River Plate. Então, tem que ser muito bem alinhado com a estratégia do clube. Também não vale a pena, às vezes, acompanhar toda a liga venezuelana, porque você sabe que a qualidade dali é muito difícil extrair em quantidade. Mas então daí que pode entrar a estatística, as métricas, para facilitar esse processo de redução do N de jogadores. Né? Então, assim, depende muito do clube, do parâmetro do clube, para fazer essa análise, e daí tu focar numa liga ou alguns times de algumas ligas para verificar. Uma pergunta que até a gente fez um texto, o Luiz Doring fez um texto sobre a questão de valorar cada liga. Tu faz isso, tu não faz, tu tem... a Liga Venezuelana é 2, a chilena é 6, a argentina é 9, para minha análise. Tu dá um valor para cada liga ou para cada time? Como é que tu faz isso? Eu, assim, dar um valor eu não dou, né? Eu não coloco peso, porque, assim, a análise é muito individual, né? Então, eu posso encontrar um jogador na Venezuela que realmente cumpra todos os requisitos para jogar em alto nível. Só que é evidente, eu não vou ficar olhando um jogador da Venezuela é quase que realmente é por exclusão. Eu não vou olhar um jogador na Venezuela, e pode haver erros, mas eu não vou olhar um jogador que joga na Venezuela que tenha 24 anos, 25 anos. Sim. Posso errar por talvez, quem sabe, ele possa virar um jogador aproveitável no cenário brasileiro, mas a análise tem que ser otimizada. Não pode trabalhar com a exceção da exceção. Sim. Ela tem que buscar um padrão, mas assim, valorar no sentido de realmente... Não, mas a gente tem uma percepção muito aguçada sobre isso, né? Sim. Então é óbvio que um jogador que performa muito bem numa Argentina é diferente de um jogador que está performando no Paraguai. Também é diferente do jogador que está performando na Colômbia. Um jogador que joga muito bem, por exemplo, no Atlético Huila da Colômbia, está desempenhando. Me dá muito mais incerteza do que um jogador que está performando no Vélez, por exemplo. Porque é nível diferente, o clube é diferente. Um jogador que está fazendo 30 gols no futebol da Coreia do Sul é diferente de um jogador que faz 10 gols no campeonato da segunda divisão da Alemanha. Então é uma forma muito empírica. Sei que hoje existem algumas ferramentas que buscam dar um número para isso, né, e valorar as ligas, mas acredito que a forma enfim, da experiência e da questão realmente da quantidade de observação, ela também ajuda muito nisso. Assim, né? Perfeito. O Luiz Gustavo aqui perguntou: qual que é o rumo ideal para iniciar, tá, uma observação? É a competição? É a posição carente no elenco ou é um pedido de direção? Como é que tu começa a analisar, assim, da onde tu vai, assim, o início da análise? Assim, o objetivo principal de um departamento de scout é criar um banco de dados. Então, assim, e como é que se cria um banco de dados? Não é por demanda, né? Não é assim, o treinador pediu, a direção pediu, nós vamos observar. Não então, é reativo. Banco de dados, Oi? Não é reativo, usando o tático do futebol. Exato, não é reativo. Exatamente. Então, assim, ele inicia com monitoramento de campeonatos, de ligas. Isso é o início de um departamento de scout. Então, você vai definir lá estrategicamente, eu vou acompanhar Argentina, Uruguai, Paraguai e a segunda divisão e a Série B do Brasil, tá? A partir daí vai se criando. Você vai ver o máximo de jogos possíveis, sem aquela obrigação de cada momento eu tenho que achar um jogador, né? Você vai observar, registrar no banco de dados, para depois aí sim ir aprofundando. Pode-se criar times sombras, né? Esses são os 15 melhores jogadores da Colômbia, esses são os 15 melhores da Argentina, esses são os 11 a seleção do campeonato peruano, e vai acompanhando. Então, assim, ele é muito
o primeiro passo é definir as ligas a serem acompanhadas, os campeonatos, enfim, para depois sim ir aprofundando a análise e extraindo uma quantidade de jogadores que possa ser indicados para a direção e para quem for tomar a decisão no clube. Perfeito. Uma coisa que eu sempre me questiono, Giovanni, e muita gente diz que usa, já viu e brinca, tá? E eu não sei se tu joga ou não, questão de Football Manager, tá? Pô, eu queria ter tempo de jogar, porque o jogo tá cada vez mais legal, né? Mais real. Assim. Tem alguma relação com a análise de ver o cara que está surgindo, o cara tem potencial lá no Football Manager e pode ser um potencial para o meu time, ou tu acha que não tem nada a ver, esquece, vai pro futebol real, esquece o videogame? Eu acho assim, é inegável que eles têm um banco de dados, né? Assim, dados realmente muito grandes, né? Uhum. E eles fazem isso assim, consultando, tendo analistas, né, responsáveis por cada região, cada clube. Então é uma forma de assim, eles têm dados lá dentro, isso é inegável. Uhum. Só que agora transformar isso em informação útil, cara, nada substitui você ir olhar, você acompanhar e você monitorar o jogador. Mas é evidente que pode te dar talvez, né, pode te dar um norte, assim, putz, de ter alguns dados que possam ser transformados em informações. Duvido que alguém já contratou algum jogador porque no Futebol Manager ele era bom, né? Então, mas talvez um primeiro filtro lá, mas primeiro mesmo, lá no início, assim, você vê que tem e nada assim, e eu acho que nada também sistematizado, né? Então, não posso destinar algum observador, algum cara para acompanhar o Futebol Manager para extrair informações. Mas também não duvido que alguém algum dia já se beneficiou de alguma informação lá, de algum jovem que pode ser, mas assim, de forma sistemática, num departamento de scout, eu acho inviável assim, e temerário. Eu até escrevi aqui na live, né? Vejam mais futebol e saia do Futebol Manager, né? Pode ser. Pergunta aqui do Marcos, tá? Sobre a importância da questão física do atleta, né? E daí eu complemento mais essa questão. No profissional a gente já tem essa análise, né? Até tu falou a questão de saber da biomecânica, do desenvolvimento físico desse atleta, né? Mas, na categoria de base, como é que eu vou avaliar a questão física de um atleta que está ainda formando o seu corpo, formando o seu físico, a gente não sabe que elementos que tu utiliza para fazer essa análise física? Assim, depende da idade, né? Quanto mais cedo, menos se observa a questão física, né? Porque um menino de 14, 13 anos, você vai olhar muito a relação com bola, né? Não vai olhar... não vai ver a velocidade dele, a explosão, enfim, isso são coisas que ele pode desenvolver muito mais para frente. Então, agora jogadores profissionais sim, né? Uhum. Na base acho muito difícil, é evidente que com 18 anos você consegue acompanhar, consegue perceber se o jogador tem capacidade de resistir a um jogo profissional, se ele pode ser treinado quanto a isso. É muito importante que os observadores e os scouts e analistas de mercado tenham uma relação muito próxima com os fisiologistas dos clubes, porque são eles que entendem muito do desenvolvimento do jogador, desenvolvimento físico do atleta. Então, é importante que o analista beba dessa sabedoria dos fisiologistas, porque realmente tiram muitas dúvidas e clareiam muitas coisas nesse sentido. Mas quanto mais cedo, menos se observa a questão física, né? E quanto mais velho, né, mais tem que se observar a questão física. Sim, exatamente. O Albuquerque está perguntando aqui se existe sobre o banco de dados, tá? Se existe algo disponível na internet que pode ser usado como insumo. Banco de dados é seu, né? Cara, eu nunca vi, né? Nem dicas Claro que hoje a gente tem muitas dicas, assim, muitas lives, muitas aulas disso, né? Não disso só, mas tem alguns profissionais que dando dicas. Mas eu acho que o principal é você tá confortável com a forma que você organiza os seus dados.
porque no final dos contos é você que tem que extrair, né? Você é o cliente, primeiro cliente, então não tem uma fórmula, não tem um padrão. Se para você é melhor de um jeito, isso te faz guardar a informação e extrair ela de uma forma rápida, é assim que tem que fazer. Não tem uma forma. Para mim é de um jeito, para ti é de outro. Enfim, cada um é um caso. Né? Tem o seu jeito. Giovanni, a gente está terminando a live, faltam 3 minutinhos, tá? Uma pergunta que a Kel fez no feed, né? Sobre a relação de a ascensão de um jogador muito rápida, em questão de valor, e depois a queda que não é tão rápida. E como é que os analistas de mercados veem isso daí? Certo? Porque, cara, o cara tá indicando o cara que ganha muito, mas o cara não rende, daí o outro, ele vai jogar no outro time, ele ainda continua ganhando muito, mas não rende. Como é que funciona essa visão do analista de mercado, ou aí sai um pouco o analista e vai muito do poder da direção e do treinador? Eu acho assim, tem que... O mercado paga pela expectativa, né? Assim, um jogador lá estreou com 16 anos num profissional de um time grande no Brasil, ele gera uma expectativa que, sei lá, em 2, 3, 4 anos ele vai ser um jogador de topo. Então o mercado paga por isso. A gente vê o Real Madrid pagando 30, 40 milhões de jogadores brasileiros que jogaram 20 vezes no profissional. Uhum. Então eles pagam pela expectativa de sucesso. E em contrapartida, em jogadores mais velhos, que tiveram auge e estão em declínio, não deixa de ser também expectativa, porque, enfim, eu não vou citar nomes, mas então tem um jogador tem um atleta que fez muitos gols há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, e ganha bem por isso. Talvez ainda o mercado algum clube veja ele com uma expectativa, eu vou trazer esse cara e ele vai me entregar 10, 15 gols na temporada, mais do que o meu atual me entrega. Então o mercado remunera a expectativa. Mas o analista de mercado tem essa função de olha, não vai ser essa expectativa, vai ser mais o nome do cara. Sim. O analista ele tem que saber qual é a posição na curva de performance do atleta. Então a gente sabe, ele estava aqui há 4 anos atrás, hoje ele está aqui. Legal. E assim, e talvez no Atlético a gente tenha tido um caso muito, muito importante quanto a isso, que foi o Marco Ruben. O Marco Ruben foi um jogador que teve o seu melhor momento lá em 2015, 13, 14, 15. E a gente, obviamente, acompanhava ele desde então, e realmente para a gente naquela época, somente ele estando em má fase que ele era viável para o Atlético Paranaense. Aquilo que tu falou, né? Eu não vou conseguir pegar o cara do top 10 argentino, um cara ídolo, capitão, para trazer para o Paranaense. Oportunidade. Mas a gente tinha muita convicção e a diretoria, o Rui Costa, na época que estava no Atlético, o Paulo André também tinha muita convicção que ele era o cara que ia nos entregar gols e ia nos entregar uma ascendência sobre o grupo. Um cara que realmente ele ia entrar no grupo e não ia criar problema, pelo contrário, ia ajudar os jogadores mais jovens. Então você tem que saber, assim, quando se contrata um jogador, você tem que saber por que ele está sendo contratado. Qual é a expectativa real do clube com isso. Então não importa se ele está em má fase ou boa fase ou má fase. A expectativa cada clube tem que... a frase. Última pergunta, se não der, Giovanni, eu vou te interromper para te falar, agradecer já, tá? Mas o professor Marcelo Pinheiro disse, quando é que a criança deve começar na base? Mas eu vou refazer a pergunta. A partir de quantos anos a análise de mercado começa a ver jogadores na base? Hoje a captação no Brasil é desde o sub-7, sub-8, futsal. Então, hoje tem clubes de futebol de campo que também tem o futsal que fazem captação de jogadores de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Quanto mais cedo... Vai começar por aí, 5, 6 anos já está começando. E já tem a captação. E já tem captação. Claro, de uma forma assim, menos agressiva, enfim, ou talvez, não sei se agressiva é a palavra certa, mas talvez de uma forma, enfim, mais lúdica até, só que já tem os clubes já estão disputando meninos de 6, 7 anos de idade.